Realmente ouviu quando uma mulher falou? Eles não ouvem de verdade, só olham para os seus seios. Ok, gente, então hoje vamos falar sobre como as mulheres estão percebendo que os homens sumiram. Então, basicamente, as mulheres disseram aos homens por 40 anos que não querem ser abordadas. Elas disseram aos homens que conseguem fazer tudo sozinhas. E acontece que, quando as mulheres continuam dizendo isso, os homens vão para onde são desejados. Eles ouvem e deixam elas em paz. A grande mídia está em negação há algum tempo sobre o fato de que os homens estão se afastando das mulheres. Antigamente, esperava-se que os homens cortejassem as mulheres e fossem românticos com elas. Os homens faziam de tudo para atrair uma mulher para ser sua namorada ou sua esposa. As mulheres chamaram isso de misoginia e patriarcado, reescrevendo o contrato social. Agora temos o circo, que é o mercado de namoro nos dias de hoje. Ficou tão ruim que veículos como o New York Times finalmente perceberam a reação dos homens à repulsa e ao maltratamento das mulheres. Escritora do New York Times pede que homens voltem a cortejar e se relacionar com mulheres. Vamos dar uma olhada no que eles querem dizer. Agora, aliás, pessoal, enquanto eu leio isso, este será um programa de ligações. Então, pensem nessa pergunta. Se te perguntarem onde foram parar os homens, qual é a sua resposta? Então eu fiquei animada. Esse artigo aconteceu em Chicago. É de lá que eu sou. Se quiser superchats ilimitados, acesse o site. Uma noite quente de sábado em Wicker Park, área animada de Chicago, com 7 restaurantes em um quarteirão. Troy e eu jantávamos numa Madelia, um dos lugares mais tranquilos. O pátio na calçada tinha 5 mesas, 3 para 2 pessoas, incluindo a nossa, e 2 juntas para um grupo de 8 mulheres. Troy era o único homem nas mesas. A cena, com luz baixa, pratos compartilhados e ombros juntos, era linda. Esse tipo de noite é o que as pessoas esperam durante todo o inverno, mas mesmo assim me peguei observando a multidão enquanto ela passava por nós. Mulheres andando sozinhas ou em duplas, vestidas despreocupadas. Vestidas com cuidado. Em uma mesa, depois... Hoje não consigo conversar. Nos restaurantes próximos, mesa após mesa, havia uma notável ausência de homens em algo que parecesse um encontro. Troy e eu nos conhecemos há quase 20 anos. Nós nos conhecemos na Playboy, de todos os lugares na época em que estávamos aprendendo como o desejo é embalado, vendido e às vezes mal interpretado. Continuamos amigas próximas, unidas não só pelas nossas opiniões, mas pelo esforço que é necessário para permanecer na vida de alguém. Naquela noite nós fizemos esse esforço, mas mesmo assim, o que eu vi acontecendo ao nosso redor parecia ser algo completamente diferente. Uma mudança coletiva que eu não podia ignorar. Ficou claro em abril passado, quando um homem que me cortejava cancelou o jantar na última hora. Houve confusão na agenda por causa do jogo do filho dele, e eu entendi, pois também sou mãe de jogador de hóquei. Ainda assim fui. Usei o que usaria de qualquer jeito. Olhei para a mesa, fiz um bom pedido e observei o ambiente. Só 2 mesas próximas pareciam ter encontros de verdade. O restante eram grupos ou mulheres sozinhas, cada uma com confiança silenciosa. Sem se encolher, sem esperar, sem pedir desculpas. A noite marcou algo, não uma decepção amorosa, mas uma revelação. Percebi que o que eu sentia não era só um desalinho pessoal, mas algo mais amplo e cultural, um lento sumiço da presença. Passei mais de uma década por trás da cortina do desejo digital. Como responsável pelos registros da Playboy e de suas propriedades de conteúdo adulto, incluindo sites como a Spice Televisão, eu era responsável por alguns dos conteúdos adultos mais pirateados do mundo. Trabalhei com advogados de direitos autorais e equipes de marketing para entender como fazer alguém pagar por um conteúdo facilmente disponível de graça. Nós sabíamos o que funcionava. Nós sabíamos como enquadrar um rosto, um gesto, um momento de insinuação, o suficiente para acender uma fantasia e abrir uma carteira. Eu passei a entender exatamente quais sinais tentam o homem heterossexual médio de 18 a 36 anos. O que atraía ele? O que fazia ele voltar? Não era intimidade, não era reciprocidade. Era acesso à estimulação, limpo, rápido e sem obstáculos. Neste mundo, conversa não é necessária. Sem esforço, sem curiosidade, sem reciprocidade.
Sem curiosidade, sem sentimentos de ninguém para considerar, sem vulnerabilidade para lidar, apenas um ciclo fechado de consumo. O que me chamou a atenção não foi a intensidade do conteúdo. Não foi o vazio emocional por trás disso no desvio. A maneira como muitos homens haviam se afastado silenciosamente da intimidade e da vulnerabilidade, não com violência ou resistência, mas com indiferença. Eles não estavam em um sábado à noite tentando se conectar com alguém. Rolavam a tela, sumindo atrás de firewalls, filtros e personas criadas. Enquanto eles sumiam, as mulheres seguiam se reunindo para cuidar, notar ausências e ainda assim estar presentes. Tenho 54 anos. Namoro desde os anos 80, já fui casada e mãe. Me divorciei e tive vários relacionamentos longos e curtos. Lembro quando parte da cultura masculina heterossexual era aparecer com uma mulher para sinalizar algo. Status, sucesso, desejabilidade. As mulheres já foram sinalizadoras de valor, até mesmo para outros homens. Hoje não adianta pagar jantar para ela, pois outro cara ficará com ela depois. Ana, obrigada pelo superchat de 100 ou 200 dólares. Meu Deus. Obrigada, William. Muito obrigada. Uau. Nossa, faz tempo que não recebíamos um desses. Obrigada. Eu não sei o que dizer. Muito obrigada. Onde eu estava lendo? Ok, as mulheres já foram símbolos de valor, até mesmo para outros homens. Nem sempre era saudável, mas significava que os homens precisavam aparecer e se esforçar. A dinâmica silenciosamente entrou em colapso. Eu sei, eu não consigo ler, tá bom? Entramos em uma era em que muitos homens já não buscam mais impressionar as mulheres. Eles não procuram mais mulheres para impressionar homens ou se conectar pelas diferenças. Agora aparecem sozinhos em outros lugares. Ficamos de fora. Recentemente, senti uma chance com James, que conheci no Raya, o app de namoro. Havia algo mútuo desde o início, um jogo de palavras, uma precisão emocional, um tom que parecia sintonizado. Foi breve, mas foi como uma faísca. Disse a ele: até conexões passageiras importam quando são mútuas e iluminadas. Falei sério. Havia faísca e curiosidade para imaginar o que poderia ocorrer, mas ele não atravessou a porta, sem plano ou presença. Pairava, flertava, recuava, dava calor, mas sem rumo. Tensão sexual e faísca não bastam para esperar algo real além do brilho. Por isso, dei nome ao que senti. Enviei uma mensagem clara e cuidadosa, não só para declarar atração, mas para convidá-lo a explorar o que era possível. Eu não corri atrás, eu convidei, deixando a porta aberta. Se ele algum dia quisesse cruzar o limiar, não apenas para receber, mas para se encontrar comigo, eu estava disposta, eu queria e ainda quero. Ele nunca respondeu, mas ainda vê meus stories no Instagram. Um desses pequenos gestos passivos que muitos hoje confundem com proximidade. Parece interesse, mas soa como silêncio. Quem acha que ver um story no Instagram é proximidade? Tudo bem, existem milhares de James. Eu conheci dezenas. O enredo varia, mas o tom de fundo é familiar. O que eu não vou aceitar é ficar orbitando sem rumo. Muitos confundem conexão com o eterno, talvez, mensagens com emojis só para marcar presença e o famoso vamos ver no que dá que não leva a nada. Chamamos de situationship, mas é só uma forma de evitar. Uma maneira de evitar responsabilidade, um sentimento de comportamento, de sexo como comunicação, não apenas como meio para um fim. Então as mulheres costumam reclamar de situationships do mesmo jeito que os homens reclamam de não transarem um encontro. O fardo de desempenho das mulheres é fazer com que os homens se comprometam depois do sexo. O fardo de desempenho dos homens é fazer com que as mulheres queiram transar com eles. Esse é o fardo de desempenho que ambos temos. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que até mesmo uma noite casual, com corpos entrelaçados e um café da manhã compartilhado, quando o ato de passar a noite juntos não anunciava um relacionamento, apenas uma disposição de ser humano por mais algumas horas. Hoje, até esse contato espontâneo é raro. Erguemos tantas barreiras que afastamos os momentos que tornam a conexão memorável. E, sinceramente, sexo de manhã costuma ser o melhor sexo. Às vezes, você recebe ovos no café da manhã antes de sumir da cama e da vida de alguém para sempre. A crença de que vulnerabilidade é ameaça e não convite gerou uma cultura de hesitação com homens que se aproximam da intimidade, mas não a vivem de fato.
O resultado são milhares de pequenos silos. Todos fingem proximidade, mas ninguém realmente se aproxima. Isolamento, solidão e uma fome de contato sem apoio. Talvez estejamos entre paradigmas, lamentando o que se foi e sem saber lidar com o que virá. A intimidade, lentidão, curiosidade e responsabilidade foram corroídas pela pressa, conveniência e um afastamento emocional permitido. Não se trata de culpar os homens, mas de perceber o desequilíbrio, lamentar o que falta e recusar ver isso como fracasso pessoal, pois é uma realidade coletiva. O que quero dizer é que você faz falta, não só para mim, mas para o mundo que ajudou a moldar. Lembramos de você, da versão que ficava à mesa, ria sinceramente, fazia perguntas e aguardava respostas, tocava sem tirar e realmente ouvia as mulheres. Eles não ouvem de verdade. Eles estão olhando para os seus peitos, tá? Você ainda está aqui, mas sua presença é cada vez mais rara em restaurantes, amizades e nos rituais do romance. Você não se afastou por maldade, mas por algo mais suave e duro. Evasão, exaustão, abandono. Talvez ninguém tenha te ensinado a ficar, ou você tentou e doeu. Talvez te disseram que seu papel era prover, agir e proteger, mas não sentir. Mas isso é o que é real. Nunca quisemos perfeição, só sua presença. Não distante, calado ou mascarado, apenas junto. Você ainda pode voltar, não mudando quem é, mas lembrando como é uma conexão honesta, lenta, conquistada, bagunçada e sagrada. Chicago diz que o artigo é um excelente exemplo das diferenças e dos processos de pensamento entre homens e mulheres. Obrigada. Ainda estamos aqui, nós que estamos dispostas a cocriar algo verdadeiro. Nós não somos impossíveis de agradar. Digite 1 no chat se as mulheres podem ser agradadas. 2 no chat se somos impossíveis. Não pedimos desempenho. Pedimos presença, coragem, respirar, olhar nos olhos e afirmar: estou aqui. Não sei fazer isso perfeitamente, mas vou tentar. Volte, não com flores ou fogos de artifício, mas com disposição, com todo o seu coração lindo e perfeito. Nós ainda estamos aqui e não paramos de ter esperança. E por mim eu vou continuar aparecendo, não porque estou esperando, mas porque eu sei como é quando alguém finalmente chega. Vamos criar um programa de ligações e compartilhar o link no chat. Queremos saber onde os homens foram parar e como você responderia isso se uma mulher te perguntasse.